Em 28 de outubro de 1794, chegava à cidade de Aparecida um grupo de missionários redentoristas. Desde então, foi feito tudo em prol da devoção a Nossa Senhora Aparecida. E para conhecer um pouquinho mais dessa história, preparamos um material especial para você. Vamos conferir? Em 28 de outubro de 1894, desembarcava na estação ferroviária de Aparecida um grupo de missionários recém-chegados ao Brasil. Era tarde da noite. Os religiosos chegaram às 11 horas e houve festa. O momento era muito esperado por todos. Com eles, objetivos, sonhos, o amor de Deus e uma missão: fazer o Santuário de Aparecida crescer e a devoção por Nossa Senhora Aparecida se espalhar por todo o mundo. Para a gente entender os 130 anos da presença redentorista em Aparecida, a gente precisa voltar até o século XVIII, um pouquinho antes da vinda deles aqui, mais precisamente com um padeiro austríaco chamado Clemente Maria Hofbauer. Ele depois tornou-se sacerdote quando foi para a Itália, especificamente na congregação redentorista, e ele é chamado inclusive de segundo fundador da congregação, porque foi ele que expandiu a congregação para a Europa. Isso porque ele trabalhava com órfãos, com pobres, que eram alunos dele. E esses alunos então começaram a expandir também a congregação em outras áreas, chegando inclusive a Baviera, ao santuário de Altötting, que fica no sul da Alemanha. Esse santuário foi o local de origem dos missionários que vieram trabalhar em Aparecida. Isso porque, no fim do Império Brasileiro, a igreja no Brasil estava praticamente anêmica, usando um termo da época. Faltavam padres para trabalhar nas diversas frentes de missão que o Brasil necessitava, um território tão grande com um pequeno número de sacerdotes. Então, com isso, o bispo, na época de Dom Joaquim, saiu de São Paulo, e aqui pertencia à Arquidiocese de São Paulo, por incrível que pareça, pela distância, né? Mas era a Diocese de São Paulo, Arquidiocese. Então, ele foi a Roma e conversou lá com o nosso geral. Então, foi lá, conversou, estudou a possibilidade, e eles, muito corajosamente, a começar da distância, deixar a realidade, a tranquilidade, né, lá do primeiro mundo, né, para vir para uma realidade que eles não conheciam nada e, no entanto, vieram com fé e coragem. Tornou-se frutuosa a missão dos redentoristas que aqui chegaram, trazendo os seus sonhos, o amor de Deus e a devoção por Nossa Senhora Aparecida. Muito foi feito desde aquela noite de 28 de outubro. A fé pela padroeira do Brasil cresceu, bem como a cidade que leva seu nome. Então eu vejo que foram as instalações feitas ali hoje, bem do lado onde hoje tem lojas, tem a livraria Santuário. Ali foi tudo adaptado. Eu, particularmente, apesar de não ser tão idoso, mas eu lembro desse tempo ali. Ali funcionava um estúdio da Rádio Aparecida, funcionava também a Sala das Promessas e, um detalhe, tinha também a Sala de Confissões, porque na estrutura da Basílica Histórica não tem condições, por causa da grande frequência de romeiros que passam por ali o dia inteiro. É quase assim uma igreja de passagem, vamos dizer. Eles não vão ali para parar, mas vão para a reza e seguem o seu trajeto, né? Aparecida era muito diferente do que existe hoje quando os redentoristas chegaram aqui. Primeiramente que a cidade de Aparecida propriamente não existia. Ele era o sítio das Romarias, chamado também de Capela da Aparecida naquela época, porque o que existia efetivamente era o santuário arquiepiscopal, ao redor dele algumas casas, inclusive casas para o alojamento dos romeiros, onde os primeiros redentoristas vão morar. Depois eles ocupam 2 casas, chamadas de Casas da Santa. Eram locais bem rústicos, bem simples, onde hoje se ergue, por exemplo, o que a gente conhece aqui em Aparecida como Convento Velho. E então, Aparecida tinha poucos moradores, era um ambiente muito rural ainda, dado que era dentro da vila de Guaratinguetá. A emancipação de Aparecida vai acontecer muitos anos depois, também graças à presença redentorista e redentoristas que entenderam o seu papel também junto do povo. Com tantos peregrinos chegando à cidade, foi preciso encontrar um espaço maior.
que acolhesse a todos para as celebrações diárias. Só que a decisão mesmo de construir um novo santuário acontece na década de 1920, quando um congresso mostra que o santuário havia ficado realmente pequeno. Começam-se as tratativas entre os redentoristas e os bispos de São Paulo. Naquela época não existia também a Arquidiocese de Aparecida, que pertencia a São Paulo, e eles iniciam essa empreitada de construir um palácio real, como vai ser escrito na revista A Seta em 1954. Eles não querem construir apenas um novo santuário, mas um palácio para a Rainha do Brasil. E se jogam de cabeça nessa empreitada que começa efetivamente em 11 de novembro de 1955, com a primeira construção ali na nave norte. Então é isso, então eu vejo como uma grande oportunidade, um aprendizado. Para mim está sendo uma lição constante de vida, sabe? Estou feliz e contente e fico na missão até enquanto a congregação, a província precisar de mim ali. E alguém pergunta, padre, mas você está gostando daquela casa, daquele trabalho? Fala, eu sempre procuro gostar. Onde eu estou é porque ali é que Deus me quer. Então não tem por que eu ficar botando dificuldade, reclamando disso, daquilo. Isso aí para mim é perca de tempo. Graças a Deus eu já superei essa fase. Ser missionário redentorista é, entre tantas outras coisas, ser um missionário da Mãe Aparecida. Um missionário da esperança, que leva seu carisma e sua fé pela padroeira aos lares de milhões. Com o advento do rádio, televisão e internet, tornaram-se os portadores da palavra de fé que evangeliza os devotos. Há 130 anos, um grupo aqui chegou. E hoje, uma multidão de fiéis existe graças ao empenho na missão catequética e evangelizadora, que mostra o caminho para o reino de Deus e aproxima os peregrinos do manto protetor de Nossa Senhora Aparecida. É isso mesmo, olha, a missão continua. Começaram um grupo pequeno de missionários que vieram da Alemanha e hoje uma multidão de redentoristas que continuamos com muita alegria, com muita esperança, esta missão de evangelizar aqui na cidade de Aparecida e no Santuário Nacional. E para continuar falando sobre esse assunto tão legal, tão importante, estamos aqui com o irmão José Mauro Maciel, missionário redentorista, ele que trabalha também lá em Juiz de Fora, ajudando também na pastoral e também no arquivo da nossa província de Nossa Senhora Aparecida. Bem-vindo, irmão, bom dia. Bom dia, Padre Diego. Bom dia a todos que nos acompanham, os nossos amigos, de longe, de perto, né? E a TV nos aproxima neste momento. Irmão, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Benção da Manhã. São 130 anos de história e acredito que, sim, aquele tempo que os missionários chegaram aqui no Brasil era uma realidade totalmente diferente, né? Que chegaram aqui em Aparecida. E quais que foram os primeiros desafios ali desde a chegada deles e que eles conseguiram passar, né? Até porque estão aqui 130 anos depois, continuam aqui. Mas tiveram esses desafios no começo, na chegada? O primeiro desafio dos missionários foi a questão do aprendizado da língua, né? As celebrações, os atos religiosos eram feitos em latim, a língua oficial da igreja. Então isso não era dificuldade porque, né, a linguagem universal da igreja. Agora, o aprendizado do português, e os brasileiros até hoje, né, nós temos o português técnico, tem o português clássico, tem o português coloquial, e o povão, né, sempre o coloquial, e no caso é Aparecido. Foi um desafio muito grande, então, a questão do idioma. Creio também, como a gente que já morou fora do país, a outra dificuldade é a questão da alimentação, né? E a terceira seria a questão da enculturação. Mas os bávaros, né, não sei quem foi privilegiado, né? Se somos nós que o recebemos ou se eles também, porque a cultura da Baviera, né, o sul da Alemanha, é diferente do centro-norte da Alemanha, né, que é a cultura germânica. E a Baviera, a cultura muito ligada, aproximada à questão do barroco, então muito parecido com o brasileiro. Então, devoções populares, devoção à Nossa Senhora, festas religiosas, né, festas do povo. Então, nesse sentido, eles se espelharam, né, falaram, opa, tem algo parecido ou muitas coisas parecidas conosco.
Irmão, e como assim a comunidade local, o povo desta região, como eles receberam essa chegada dos redentoristas? A gente sabe que foi um momento assim de muita esperança, né, que trouxe para essa região. O povo brasileiro sempre teve uma grande devoção com a Imaculada Conceição desde o início da colônia, né? E isso desde 1528, 1530. E aí depois, quando encontra a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que ficou apelidada de Aparecida, essa identificação já havia. E a recepção. Então o povo sempre com um amor muito grande a Nossa Senhora, achava assim e pensava que Nossa Senhora merecia algo mais completo, né? Melhor. E sonhava mesmo com um grupo de padres, de religiosos para trabalhar no santuário. E parece que aquele momento chegou a vez, né? Chegou a hora. Então a recepção não foi só da comunidade local, porque o santuário já tinha uma visão larga, né? Imagine que 70 anos antes da chegada dos redentoristas em Aparecida, o santuário de Aparecida recebia romeiros, né, que vinham a pé, a cavalo, da Bahia, de Goiás, do sul do Brasil, a região toda centro-sul. Então já era um santuário de projeção mesmo, né? Não falava-se nacional, mas de projeção nacional. E mesmo porque a Imaculada Conceição é padroeira de Portugal e suas colônias, então era padroeira do Brasil e do Império também, né? Então, nesse sentido, a acolhida foi muito boa, no sentido, ora, agora sim, está do jeito que nós pensávamos e Nossa Senhora merece. Essa mentalidade do povo brasileiro. Irmão, essa acolhida foi muito boa, né? E ao longo do tempo, como que foi evoluindo a relação dos devotos de Nossa Senhora, os primeiros devotos ali, com esses primeiros missionários que chegaram e como que essa presença dos missionários aqui, ela transformou a devoção à Nossa Senhora Aparecida? A devoção, como eu já disse, né, já havia. E o trabalho dos redentoristas como missionários, aprendizes já da Baviera, trabalhar no santuário de Altettin, uma Nossa Senhora negra, padroeira da Baviera, chega aqui também vê que é a padroeira do Brasil, a imagem negra, né? Então já começa a se identificar também com a simbologia da imagem de Nossa Senhora. E aí, a partir de aí, a comunidade ou os devotos de Nossa Senhora, os responsáveis pelo santuário, né, na região tipo Vale, porque aqui Aparecida, no santuário, trabalhavam algumas pessoas de Pindamonhangaba, outros de Guaratinguetá. A comunidade, né, ou seja, a vila de Aparecida era 1.500 pessoas somente, né? E havia no santuário de Aparecida uma média de 400, 300 pessoas por cada final de semana, de visitantes. Aí logo que os redentoristas chegam e percebem o carinho do povo brasileiro para com Nossa Senhora, já se pensa na expectativa que seria uma outra Varsóvia de São Clemente, né? Aqui a tendência é crescer, mas depende da acolhida e do trabalho com que se faz com esse povo. E o povo brasileiro, né, sempre acolhedor e recebe acolhida também, a tendência é só crescer. Então, em Aparecida foi então para 400 visitantes, 600 mil. Quando, 10 anos depois, no caso do fato histórico da coroação de Nossa Senhora, recebe lá 15 mil pessoas, né? Foi o maior movimento registrado até então de presença de romeiros e devotos de Nossa Senhora em diversas partes do Brasil. E com isso foi trabalhando-se não só a devoção que para os redentoristas bávaros, padres e irmãos, Nossa Senhora nos leva a Cristo. E Cristo nos faz igreja. A igreja tem uma missão a cumprir. Agora, precisa ter estrutura e infraestrutura. Então, foi ajudando a Aparecida a se ver de um modo diferente, né? Fundação de jornal. Mas jornal para quê? Somente 6% da população sabe ler? Mas padre, por exemplo, Gebardo Virgman e outros, falou, se tem muitos devotos de Nossa Senhora que são professores e professoras, eles podem ler o jornal, entender, esclarecer a fé e ensinar para o povo. Catequistas, a mesma coisa. Foi nesse sentido, né? Então aparece gráfica, aumenta a questão, já era uma preocupação de imprimir-se, né? Santinhos.
da Mãe Aparecida para distribuir para o povo e foi alargando desta forma, fazendo estrutura também para receber o povo, né? Na medida que vai aumentando o movimento. Aí foi parar em todas as realidades, religiosas e sociais, culturais, inclusive, né, a Santa Casa de Aparecida na mesma dimensão. Isso já foi em 1926, né? Logo 100 anos. Tudo obra dos redentoristas. Aí a questão da comunicação escrita, falada, né? Até mesmo fotografada, chegou ao momento, inclusive, né, da radiodifusão, no caso da televisão hoje, né? Se progride desta forma. Precisa-se ter noção de espaço e de tempo, né? Mostrando que Nossa Senhora mostra Jesus. Como diz a liturgia de hoje, ele é o sol da justiça que esclarece, né? E faz ampliar, né? Transformar, progredir, prosseguir. Então a transformação não é só um jeito de mudar, né? Mas é um modo de ampliar. Abre-se o leque para fazer acontecer de tudo e de melhor para o bem de todos, inclusive dos devotos, ou graças aos devotos da Mãe Aparecida, que somos todos nós. Irmão, o senhor esteve presente, né? Conversávamos agora há pouco no centenário, né, da presença redentorista em Aparecida, e agora, durante essa semana, estamos celebrando 130 anos. Como o senhor percebe a missão redentorista de agora para frente aqui em Aparecida? Falamos do passado, estamos contemplando o momento presente e o futuro. Como o senhor percebe essa importância do missionário redentorista em Aparecida? Nós, missionários redentoristas, irmão, padre, nós existimos para o povo e nós somamos com o povo. Então, o povo cristão, como bem ensina a Igreja, o Concílio Vaticano II, todos somos missionários, cada um a seu modo. Eu vejo assim com muita esperança e a gente tem que se preparar, porque se chegamos onde chegamos com 130 anos, é certo que o mundo evolui, a comunicação também, tudo. A sociedade também precisa evoluir, né? Nós já tivemos sociedade, dificuldades maiores, sociedade melhor. Hoje tem tantas facilidades, mas a dificuldade que eu digo é de divisão, de desunião, falta de paz, tudo isso, né? Guerras. Agora, o missionário e o redentorista existe para isso, né? Para continuar o progresso religioso, social, cultural, científico, né? O missionário não fecha portas para o bem. Tudo que for para o bem comum é do ser igreja, é do ser missão, é do ser evangelho de Jesus. Então eu acho assim, no meu ponto de vista, olhando para trás e para o presente, né? Se os missionários redentoristas souber e o povo também aceitar e nos ajudar, como tem feito nesses últimos 130 anos, tem tudo para caminharmos juntos. Porque o ser igreja é abrir-se à sociedade para o bem melhor e o bem comum. Esta é a ideia que eu tenho do missionário redentorista, né? Até agora e a partir de agora também. Irmão, muito obrigada pela participação aqui, por compartilhar com a gente um pouquinho dessa história dos redentoristas. Aproveitar para parabenizar não só o irmão, mas o Padre Diego também por esse trabalho. Vocês continuam levando, né? Que Deus continue abençoando a missão de vocês para que continuem levando o amor e a mensagem do Redentor e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida cada vez para mais lares, para mais corações de devotos e devotas. Amém. Irmão, muito obrigado. Boas festas para nós, né? E vamos continuando esse caminho bonito de evangelização, né, de presença redentorista em Aparecida.